E aí, professor Silveira, muda, né, o desfecho político, a audiência do Sistema Brasileiro de Televisão, que se refere à não apresentação a pedido do cantor sertanejo, né, Zezé de Camargo, pelo simples fato das sócias, né, herdeira do Silvio Santos, as filhas, e a viúva terem convidado Alexandre de Moraes, Lula, Janja e Companhia Limitada para participar da inauguração do SBT News? Olha, o Zezé de Camargo, ele está numa fase de fim de carreira, né? E está buscando alguma alternativa para sobreviver pós-aposentadoria da música. Porque o Zezé de Camargo provavelmente deve ser candidato a deputado federal ou a senador da República pelo estado de Goiás, né? Então, faz essa lambança aí contra o SBT, que agiu de forma institucional. Convidou o presidente Lula, convidou o governador de São Paulo, convidou representante do STF, que estava lá, o ministro Alexandre de Moraes, e convidou várias autoridades para aquele evento importante que era o SBT News, um programa, um canal que vai ser, supõe-se, de notícias, e notícias imparciais, né? Então, eu acredito que vai ser um sucesso o SBT News está correto. Me estranha muito o Zezé de Camargo falar isso, mas o Zezé de Camargo já foi lulista até a tampa. Quem se lembra da eleição do Roberto Sobrinho aqui em Rondônia? Quem se lembra? O Roberto Sobrinho, quando foi candidato a prefeito em Rondônia e foi eleito prefeito, só virou o jogo quando chegou aqui o Zezé de Camargo no centro para fazer um show, que foi feito ali na Jorge Teixeira e lotou de gente e elegeu o Roberto Sobrinho prefeito de Porto Velho. Em que ano? Esse em 2004, se eu não me engano, 2006. Ainda não tinha, ainda não havia. Foi da primeira eleição do prefeito Roberto Sobrinho, que na época ainda podia fazer concurso. Pode falar. A música que financia... Você vai ter seu tempo, Buiú. Para de interromper, pô. Você está tirando tempo, não tem calma. Não. Você interrompe. Não, ele está dando a parte pro Edson, não tem nenhum problema não. Pode falar, vai cortar o tempo do Edson. A que finalizou a campanha do Lula, a primeira eleição dela, foi o seguinte. Foi o Lula caminhando, mostrando vários cortes. Chuva, sol, poeira, estradão. Dentro de cada... Então, as coisas mudam, as coisas mudam, né, Luciano? Agora, eu vou parar por aí, né? Então, essa é a incoerência do Zezé de Camargo. Mas respeito a posição dele, ele quis lacrar aí para tentar se viabilizar como candidato a deputado federal e a senador da República. Agora, me surpreende a posição do Rogério Marinho, senador da República, fazendo insinuações lavadas, sem nexo, tentando buscar uma narrativa para justificar que eles perderam, que o Trump voltou-se hoje para o Lula, para o interesse do Brasil, para uma relação institucional, comercial, fraterna, como deve ser a relação entre dois povos, né? Que tem mais de 100 anos de comércio, tranquilo, né? Então, isso é o que me surpreendeu. Essa fala, no meu entendimento, é muito equivocada do senador Rogério Marinho. Zezinho Santos, o bolsonarismo foi traído, apunhalado pelo presidente norte-americano Donald Trump ao suspender de forma inédita a lei Magnitsky, aplicando-se ao ministro Alexandre de Moraes e sua companheira? Olha, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, ninguém sabe. Só eles vão saber e o tempo vai dizer se foi terra raras em Goiás, como foi que entrou, se foi a cabeça de Maduro, o que foi que aconteceu. A gente sabe o seguinte, Lula, a gente sabe que a JBS que fez a negociação toda, a JBS que doou 5 bilhões de dólares lá para o Trump, para o comitê de Trump, para a posse, JBS que frequentou Então, só mais pergunta, por favor. Então foi o Lula que financiou o Trump, a eleição do Trump? Por favor. JBS que tem Ela não é do filho do tem Lula. relação da JBS dizendo que pagava 70 mil dólares para Lula, para Dilma, a corrupção, todo mundo sabe que Lula era chefe de organização criminosa nas delações, todo mundo demonstrou, o Brasil todo viu a corrupção que era. Então, é desse jeito.
E a gente vai saber com o tempo. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, o SBT sentiu o golpe que botou uma nota no dia de hoje. Olha, nós vamos ser um jornalismo imparcial. Que imparcialidade é essa? Colocou Alexandre de Moraes, deu palanque para Alexandre de Moraes falar, se gloriar da magnífica. Primeiro, ele não é chefe de Estado. Segundo, ele não é presidente do STF. Foi lá para fazer palanque. Foi representando. Lula, na verdade, ele é um autoritário. Alexandre de Moraes é um violador da Constituição. Foi representando o STF. Nunca foi representante. É um violador, é um tirano, é um que todos nós sabemos. Como é? Isso é imparcialidade? Isso é imparcialidade? Pegou quando ele mostra hoje o cast dele, que ele coloca o cast dele hoje para a mídia ver, tudo jornalista de esquerda. Agora, dizer que o Zezé de Camargo tem toda a razão. O Zezé de Camargo está certo, botou um posicionamento. E a direita tem que pegar esses cantores sertanejos e botar na rua. Fazer o que a esquerda fez ontem. Botou lá as traias dele todinha lá, botou Caetano Veloso, botou todo mundo. Então tem que fazer isso. Senão não vai ninguém, né? Tem que botar. Então, o que eu quero dizer... Eles não sabem o que é mobilização. A esquerda perdeu a capacidade de mobilização. É verdade. Ela está voltando na base do artista. A Lei Rouanet rolando solto. Por favor, deixa eu terminar. Então, o que a gente está vendo é o seguinte... Eu quero meu minuto, viu? Olha, o que a gente está vendo no país nesse momento, há uma polarização, sim, que o Tarcísio veio falar, e a polarização é boa. A polarização, ela é boa para o país, porque a gente precisa tirar Lula. Esse que está... Todos nós sabemos. E Edson sabe que Lula foi o maior chefe de organização criminosa desse país. Todo mundo sabe. Quem é que vai... Ninguém aguenta mais 4 anos de Luiz Inácio Lula da Silva, que é o maior mal desse país. Arnaldo Buiú, a meieira, né, a cônjuge do Silvio Santos, e as herdeiras agiram de forma correta ao convidar as principais autoridades do país para se fazer presente ao novo canal que vai concorrer aqui com a Rema TV, o SBT News? A mulher sempre é mais interessante e mais inteligente que nós homens, né? Com relação ao que o Marinho está falando, o choro é livre. Ele falou de terra rara, graças a Deus nós temos. Ele falou de alimento, graças a Deus nós temos. E isso é lógico, isso faz com que um país seja soberano. Por quê? Porque nós temos os produtos que o outro necessita e que precisa. Então, está provado mais uma vez que é os Estados Unidos que precisa do Brasil e não o Brasil que precisa dos Estados Unidos. Tanto que caiu a magnite e tudo mais. Com relação ao Zezé de Camargo, eu só lamento. E tem uma música dele que chama Sem Medo de Ser Feliz. Pode cantar um pedacinho dela pra gente? Posso. Pode cantar. Ela, tipo assim, que ela começa desse jeito assim... Tira essa paixão da cabeça, tira essa tristeza do olhar. Já não faz sentido essa busca, já não vale a pena chorar. Amor perdido, amor bandido, que ele te fez. Final de história, você sem rumo, mais uma vez. Ô, Arnaldo, não é impressão minha ou parece que tu tem mais drive na voz do que o Zezé de Camargo? Porque se depois da produção conseguir um vídeo dele, a gente vai ver que ele tá meio roquidão. A gente foi cantar com o Gustavo Lima, a voz quase nem certo, nem ensaiou. Não, você sabe o que me chamou a atenção nessa música? Primeiro, a paixão louca que esse povo tem pelo Bolsonaro, né? E outra, que ele diz que já não faz mais sentido essa busca e não vale mais a pena chorar. E no final ele coloca... Paga mil. Você sem rumo, mais uma vez. Essa música de 1995, parece que ele compôs para os bolsonaristas. Pode olhar aí. Ô, Arnaldo, me dá, para completar, Sim. usar teus 53 segundos. Claro. Essa queixa todinha do Zezé também, que eles costumam colocar que a esquerda, que os artistas de esquerda são financiados pela Lei Rouanet, né? É uma falácia mentirosa da gota, né? O que é uma mentira. Agora, eu tive o trabalho de fazer uma pesquisinha antes de vir para cá, e eu verifiquei que o Zezé de Camargo, ele está no ranking, né, dos 6
mais bem pago. Mais bem pago com dinheiro de público. emenda. Não, dinheiro público de das emenda. prefeituras. Ele recebeu, nos últimos anos, Gente, pra 32 Câmara. milhões. 32 milhões. Ainda está faltando. É o segundo colocado. Tá faltando 32 milhões de emenda é. PIX, de emendas parlamentares para financiar os seus shows no interior das nossas cidades. 32 milhões é pouco. O dono da van. Will, já deu seu tempo. O Lucianal, Will. ele falou não, que a gente vai ficar a noite toda aqui, não. Tem Samuel, moraliza o programa. Aí tu conclui. Tu vai concluir nos 30 segundos. Não, É porque o Esteban está aguardando aqui. Vamos lá, Esteban, o Lula sai fortalecido com a suspensão da lei Magnice ao ministro Alexandre de Moraes, a sua esposa, ou foi um golpe de sorte? Bom, quem busca se informar através de meios de comunicações não manipulado e controlado pelo PT e pela esquerda, sabe muito bem que o que há por trás desse cancelamento da lei Magnitsky contra o violador dos direitos humanos e o ditador da toga, Alexandre de Moraes, é outra situação e é outra questão, tá? Não se esqueçam que existe nos Estados Unidos um homem chamado El Pollo Carvajal. E esse aí está deixando tudo claro e especificado sobre como funciona o Fórum de São Paulo a nível continental e qual é o propósito do Fórum de São Paulo, quais são as rotas e daí por diante. Quem entende, para pouco entendedor, poucas palavras basta. Sobre o Lula, quando o Lula foi eleito, em 2002, em 2001 para assumir em 2002, eu fiquei muito feliz, porque afinal de contas a Globo veio dizer que era um homem do povo, um homem do povo, nordestino, blá, blá. A gente entendeu que seria uma coisa boa. Os primeiros 4 governos do Lula, com o país e o mundo bombando economicamente, com commodities e aí por diante, dinheiro em caixa, daí por diante, fez o que fez. O Brasil podia ter se tornado uma grande potência naquele então, mas infelizmente a roubalheira que se descobriu 8 anos depois foi o que deu, no que deu. Então, as pessoas que apoiavam o Lula lá atrás, como acabou de falar aqui o colega debatedor, sobre o Zezé de Camargo e Luciano, que não haveria coerência, né? E naquele então, o Lula era um homem do bem. Quando apareceram os escândalos de corrupção, pois a partir dali você tem que entender, ou você continua apoiando um corrupto, ou você passa a rejeitar esse corrupto, que foi o caso do Lula, e aconteceu com muita gente. Sobre o SBT, o saudoso Silvio Santos, judeu, homem trabalhador, camelou e conquistou todo esse império, né? Através de muito esforço e muita luta, sim, fazer negócios espúrios com governos de esquerda, com o governo do PT principalmente, né? Deixou o legado. Legado que as filhas estão destruindo, porque todo mundo sabe que o Lula se abraça com Hamas e odeia Israel. O Lula é antissemita. A esquerda brasileira é antissemita. Então, o Silvio Santos, como judeu, deveria ser respeitado a memória daquele que foi o maior comunicador do Brasil e que, infelizmente, as filhas estão jogando na lama todo o nome, toda a história de um homem que foi honesto e foi justo enquanto esteve vivo. Perfeitamente. Vale ressaltar, pessoal, assim, né? O Silvio Santos completou, nos últimos dias, completaria 95 anos se estivesse vivo. Ele sempre foi governista, recebeu José Sarney, Michel Temer, Dilma, Lula, o próprio Bolsonaro, enfim, né? Ele sempre foi situação e parece que na época do escândalo... Tá certo, Samuel. Né, do Banco Pan-Americano. Em outra situação. Quando teve o negócio do Banco Pan-Americano, ele mesmo foi em Brasília, agradeceu o Lula, colocou o SBT, né? Porque todo empresário passa por dificuldades. E deu palanque também? Exatamente. Aí vamos lá agora aqui microfone. colocar o vídeo do Zezé de Camargo aí, Jezibel. Tem aí? Não, já colocou. Da última apresentação dele, pode colocar aí, diretor. Ele cantando com o Gustavo Lima. Eu quero sentir seu amor, tocar meu corpo, me apertar, ouvir você a hora da. Sei que sou seu, Aí, ó, Gustavo... Mas não o entendi, não entendi. O tempo chega para todo mundo, né? A pessoa passa 50 anos, são poucas pessoas que chegam ao nível do Paulo Ricardo, do Pavarotti, parece-me que Zezé de Camargo aí, né, aquela situação, pode querer mudar de profissão, né? Entrar na política. Mas vamos lá, Zezinho Santos, 30 segundos.
Olha, eu quero dizer o seguinte, a mídia estatal não tem transparência. A mídia hoje do governo é para irrigar, para falar bem. O governo tem uma mídia que a gente sabe, que é para SBT, a Globo, por sinal. Ó, a gente, como é uma emissora, a gente não recebeu R$1 desse governo aí. Por quê? Porque nós criticamos o governo. É assim. Agora, o quê? Aí, eu não dava, não. Tá criticando, tem que tomar banho na soda. Tá certo. Então, no dia que esse governo... Não estou nem aí, Buiu, mas não vão me calar. Ó, a mídia tem que ter transparência. E esse governo não tem transparência. Sim. Ele tem um projeto de poder comprando a mídia, comprando Mas todos. se te comprar, você para? Não. Ah, para. Então dá dinheiro para Arnaldo Buiu, 30 segundos. Eu quero falar o seguinte, judeu tem descendência, os descendentes são de judeus, né? E judeu é um povo muito importante nesse mundo e negociante. Tanto que tem uma história que o judeu, quando o menininho começou 2 anos e tudo, para ele começar a entender das coisas e confiar, ele pegou o menininho, jogou para cima e segurou, o menininho sorriu. Aí ele jogou de novo, deixou o menino cair no chão. O menino, babai. Isso é para você não confiar nem em babai. Né? Obrigado, Buiu. Estevão, 30 segundos. Então, repito, sobre a questão do SBT, eu achei, na minha humilde opinião, uma afronta à sociedade brasileira, que mesmo com todos os escândalos de corrupção que estavam acontecendo, mesmo com os abusos contra os abusos e as violações de direitos humanos que estavam acontecendo no Brasil por parte do ministro Alexandre de Moraes, dar palanque para um ditador da toga. O homem que não respeita a Constituição brasileira é um escárnio total. Obrigado, professor Edson Silveira, 30 segundos. Olha, eu vou ser muito franco. O Zezinho não recebe dinheiro porque ainda não correu atrás, né? E não buscou o canal correto. O Zezinho aqui, o programa, eu tenho certeza absoluta que ele recebe dinheiro da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, porque ele não fala nada do governo do Estado e até proíbe a gente de falar. Proibido né? não sou não, pô. Depois... Então, olha, a gente não, nesse programa a gente não discute uma pauta do governo do Estado de Rondônia. Não Sugere alguma pauta que eu trago. Não discute Pode sugerir qualquer porque pauta. O Zezinho, né, nesse aspecto, é financiado. E ele está errado, não, ele está correto. Não. Ele está correto. Ele tem que sobreviver, o programa tem que pagar os funcionários. Fala a pauta que ele você tem que quer pagar os que eu funcionários. trago. Agora, ele não traz nenhuma pauta. Ele não discute segurança. Você não discute segurança pública no Estado de Rondônia. Você não discute qualidade da educação. A pauta que você traz para cá é só elogiando o coronel da PM aqui. Hoje eu cheguei aqui e estava elogiando o coronel da PM, que estava sendo homenageado, e quando esse coronel foi sabatinado na Assembleia, quase morreu, cagou nas calças lá. Entendeu? Agora, o que se faz? Agora, a gente aqui, a gente fica, né? Porque esse tema não é discutido não aqui discute com a pauta forma da de segurança tranquilidade. pública nacional. Né? Falta discutir. Discute. Não, eu quero saber a questão estadual. Eu trago. A pauta, você quer que eu faça a nunca matéria traz. amanhã? No dia que você vier, eu trago. Não traz. Gente, ó, falando